Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Antes eu queria orar mais uma vez com os irmãos, antes de começar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado porque ontem foi aniversário do Daniel, e obrigado, Pai, por estar cuidando dele, da Juju, obrigado porque eles têm sido bênção lá no PV, e que o Senhor possa estar guardando eles, Pai, depois quando eles estiverem voltando, e abençoe, Pai, esse culto, para que eu consiga falar de acordo com o que o Senhor quis dizer na sua palavra, que a gente possa entender, Pai, e possa aplicar na nossa vida, Senhor Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor nos dá, em nome de Jesus, amém. Irmãos, então, só um breve, umas curiosidades da igreja de Éfeso, né? Ou melhor, a carta para Éfeso, né? Que ela é considerada a carta para a igreja, né? A carta mais direcionada para a igreja que nós temos na Bíblia. Da mesma forma como Colossenses é a carta mais focada no cabeça da igreja, que é Cristo. Então, da mesma forma que Colossenses fala tanto de Cristo, o cabeça da igreja, a Efésios vai falar do corpo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Relembrando as nossas outras duas mensagens anteriores, né? De Efésios de 1 ao versículo 14, nós vimos sobre como a salvação é uma obra da Trindade, que Deus Pai planejou, Deus Filho executou e o Deus Espírito Santo confirmou e selou. No caso, habita em nós, né? E como fomos predestinados e salvos antes da fundação do mundo. Isso está lá no versículo 4 e 5. Já em Efésios, do versículo 15 a capítulo 2, versículo 10, a gente pode ver como somos um povo, no caso aqui, igreja com um I maiúsculo, né? A igreja, não uma denominação, mas todo mundo que é filho de Deus, que aceitou Cristo como Senhor e Salvador, o povo mais rico do mundo. Não tem nenhum povo mais rico que a gente, com mais bênção, com mais promessa, com mais herança do que a gente tem. E como Deus proporcionou tudo para nós quando ainda estávamos mortos, aqui espiritualmente falando, né? E sem esperança. Isso a gente pode ver no versículo 3 e 4 do capítulo 2 de Efésios. Mas hoje eu queria falar com os irmãos sobre a paz ampla de Cristo. Eu estava tentando procurar uma palavra que não fosse tão culta para tratar sobre a amplitude, sobre o quanto abre a paz, porque a gente geralmente pensa na paz como apenas num aspecto, né? Hoje o Brasil está em paz. Por quê? Porque a gente não está em guerra com outro país, como, por exemplo, o que acontece hoje com Israel, ou com a Ucrânia, ou com a Rússia, que estão em guerra. Mas a paz que a gente vai ver hoje, a paz de Cristo que a gente vai ver hoje, é em todos os aspectos. Primeiramente, eu queria pegar um breve contexto, para que a gente entenda algumas declarações que a gente vai ler e o peso delas. Na passagem de hoje. Isso aqui que o rabino, esse judeu aqui está dizendo, é assim que começa uma das orações obrigatórias matinais dos judeus. Ó Senhor, muito obrigado por não ter nascido gentil, escravo e nem mulher. E tem muita explicação por trás disso. Isso não tem nenhuma base bíblica, e isso aí não tem isso não está certo, dessa forma que eles oram, entendeu? Mas isso aqui é só para a gente ver como que os judeus detestavam os gentios, como que a parede de inimizade entre eles era gigantesca. A gente, às vezes, tenta fazer alguma comparação com hoje em dia, tipo assim, corintiano e palmeirense,
brasileiro e argentino, sabe, esse, sei lá, brasileiro e europeu, tentando colocar uma comparação, mas assim, a diferença entre do quanto o gentil e o judeu se odiavam mutuamente, principalmente o judeu odiando o gentil, era muito grande. É por isso que, quando a gente for entrar e a gente vai ver que Cristo quebrou essa barreira de inimizade, a gente pode entender o quão grave isso era. É diferente do tipo assim, eu não me dou bem com o Daniel, mas assim, a gente cumprimenta, a gente está de boa, não tem problema. Agora, imagina só você, nunca quis nem olhar para a pessoa, aquela pessoa te dá um revertério na veia, e Cristo vem e, bum, quebra essa parede de inimizade, quebra essa diferença que existe entre vocês. Eu quero abrir primeiramente com os irmãos em Atos 10, do versículo 28, é só um pedacinho, porque senão a gente não teria tempo de ver todas as referências. Essa aqui é uma passagem que acredito que a maioria dos irmãos vão se lembrar. O senhor Nilson com certeza vai se lembrar. Que fala sobre Pedro, quando ele tem a visão do lençol descendo com as carnes, com os animais, onde Jesus fala assim, olha Pedro, mata e come. Por quê? Jesus estava fazendo toda essa ilustração para ele, para mostrar o que? Olha, é o seguinte, os judeus acham, você acha, que os gentios não prestam, que eles não servem para serem filhos, meus filhos, mas eles servem sim. E assim, mesmo tendo essa visão que veio, e Jesus falando isso para ele 3 vezes, Pedro acorda, ele vai até a casa desse gentio, como Jesus tinha mandado ele fazer através de sonho, e a hora que ele chega, a primeira coisa que ele fala em Atos 10, 28, e disse-lhes, bem sabeis que não é permitido a um judeu misturar-se com não-judeus, ou gentios, ou aproximar-se deles, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar profano ou impuro. Algumas versões dizem aqui entrar na casa, ou ter contato. E assim, eu quero deixar isso aqui bem claro para os irmãos, isso aqui não é essa crença judaica de que não podia ter contato nenhum, de que não podia ter amizade, não podia comer junto, não podia... Isso daí não é bíblico. Existia no Antigo Testamento, sim, Deus separando o povo de Israel dos povos, das nações inimigas, pagãs. Fala assim, olha, não se mistura com ele, não se casa com ele, não, sabe? Mas Deus não falava assim, olha, nem olha para a cara dele e odeia ele até a morte. Os judeus que foram escrevendo sobre isso, meditando sobre isso, falando assim, nossa, se Deus fala para a gente não se aproximar, então vamos odiar esse povo. Não vamos nos misturar com eles, não vamos chegar nem perto deles. Para os irmãos terem uma ideia, até a próxima passagem a gente vai ver isso. Abram em Lucas 10, 37. Um pouquinho para trás, Lucas 10, 37. Essa aqui é uma das parábolas mais famosas, e uma das que eu mais gosto, que é a parábola do bom samaritano. E acho que todos aqui conhecem o contexto da parábola, né? Chega um sábio para Jesus e pergunta, então Jesus, qual é o maior mandamento? Aí Jesus fala, olha, o maior mandamento é amar o Senhor teu Deus como acima de qualquer coisa. No versículo 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças e com todo o teu entendimento. E o próximo, como a ti mesmo. Só que aí o sábio da lei, querendo ou pegar Jesus aqui, ou então realmente com uma certa curiosidade, ele fala assim, mas quem que é meu próximo? Quem que é esse meu próximo que eu tenho que amar? Depois de Deus eu tenho que amar como a mim mesmo. Aí Jesus conta toda a parábola do bom samaritano.
judeu é espancado, fica à deriva, passa um fariseu, ele olha, ele fala, chupa, não vou nem, ele continua. Aí passa um escriba, outra pessoa da lei, outra pessoa que deveria ser exemplo, olha, também passa de lado. Aí passa um samaritano. E, cara, se os judeus já odiavam os samaritanos, já odiavam os gentios, os samaritanos eles detestavam. Porque os samaritanos, eles eram judeus, mas eles acabaram se misturando com os gentios. Então, eles consideravam os samaritanos até piores do que os gentios. E, através dessa parábola, dessa comparação, Jesus quer dizer o quê? Olha, o próximo, no caso, quem que era o próximo desse homem? Foi o samaritano. E olha só o que Jesus fala, o que Jesus pergunta no versículo 36. Qual desses três, porque no caso aqui o samaritano ajudou o judeu que estava caído, e os outros não ajudaram. Jesus pergunta para o mestre da lei, qual desses três, versículo 36, te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? A resposta do mestre da lei diz tudo o que a gente precisa saber sobre o que ele pensava dos samaritanos. Para o judeu, simplesmente falar samaritano, ele já se tornava impuro. Ele tinha que lavar a boca, ele tinha que lavar as vestes, e ele ficava impuro até, não sei até que período. Então, o que o fariseu responde? O doutor da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse, vai e faze o mesmo. Ou seja, ele preferia, ele sabia que era o samaritano. Em vez de ele falar, o samaritano, ele fala assim, não, aquele que teve compaixão, aquele que teve misericórdia. Tamanho era o ódio, tamanho era a inimizade que existia entre os dois povos. Gentios, samaritanos, judeus. Então, só para a gente ter uma ideia do quão grande era a inimizade dos judeus com os gentios, e vice-versa. E agora, trazendo para a gente pode pensar, poxa, eu não tenho problema com um argentino, eu não tenho problema com o pessoal do outro time, ou de outra região, ou que fala outra língua, mas hoje a gente vive em guerra, da mesma forma que os judeus na época, os gentios na época, viviam em guerra contra si mesmo. Nós estamos aqui, eu não lembro quantos lembram dessa cena, onde na apresentação do Oscar, o Will Smith foi e deu um tapa na cara do Chris, esqueci o nome dele agora. Mas, ou seja, nós estamos em guerra um com os outros. A imagem de baixo aqui, um homem discutindo consigo mesmo. Nós estamos em guerra com nós mesmos, né? A gente vive uma batalha com a nossa carne, né? Com os nossos desejos, com as nossas tentações. E a última imagem aqui, nós vivemos em guerra, ou melhor, aqui no caso, vamos pensar assim, antes da redenção, né? Vivíamos em guerra com Cristo, com Deus. Vivíamos em inimizade com Deus. Agora a gente vai pular para o texto. Isso aqui é antes, tá? Isso aqui é antes. E agora a gente vai partir para o texto. Efésios 2, do versículo 11 ao 22. A gente vai ler corrido o texto e depois a gente volta aos pouquinhos. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos
na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês, que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Versículo 18. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Ok, tem muita informação aqui, mas a gente vai pegando versículo por versículo, né? Versículo 11, voltando aqui. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisão. Ou seja, antes de Cristo, antes de Jesus vir, nós gentios, nós aqui também, né? Quem não é judeu é gentil. A gente era chamado incircunciso. Meio que Paulo está dizendo aqui, olha, antes de Cristo vocês eram indignos. Vocês não estavam, vocês eram incircuncisos, vocês não tinham a circuncisão, vocês não tinham a promessa. As promessas e a misericórdia, a graça de Deus não tinham chegado até vocês. Versículo 12, aquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Se terminasse aqui, podia ir para casa e chorar. Mas eu gosto muito de Efésios, eu falei isso nas outras pregações, né? Que existe muito essa questão do... Isso em todas as escrituras, né? Mas é o tempo todo botando a nossa moral para baixo, mas erguendo através de Cristo, através de Deus. Ó, cara, você não presta, você é isso, você é pecador, não sei o quê, mas Cristo... Por conta dele, você tem esperança, você pode ser melhor, você pode, sabe? A Escritura tem muito disso. E Efésios é uma montanha-russa, dessa mesma forma. Versículo 13, aí agora começa a subir. Mas agora em Cristo Jesus, vocês antes que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo é a nossa paz. Lembra que a gente viu que Cristo, ele traz paz em todos os aspectos. E olha só, a gente foi aproximado pelo sangue de Cristo. De dois povos quem? Gentios e judeus. Tinha dois povos, estavam separados, estavam em inimizade um com o outro. Cristo chegou, veio à terra, morreu, ressuscitou, pegou e falou o seguinte, ó, agora não tem mais dois não. Agora não tem mais dois, não na questão de tipo, não existe mais Israel e não existe mais outras nações, mas na questão de privilégio, porque Israel foi o povo escolhido por Deus. Israel tinha a primazia, Israel tinha o privilégio de ter sido o povo escolhido por Deus. Tanto que antes de Cristo, como é que você poderia seguir o Deus de Israel? Você tinha que se tornar um israelita, você tinha que se tornar um judeu. Agora, o que Paulo está falando aqui para a gente? Ó, Cristo agora veio e a gente não precisa mais virar judeu. Todos podem seguir a Cristo sem virar judeu. Você não precisa se circuncidar. Lembra que a gente acabou de ver sobre circuncisão? Os judeus ainda hoje eles se circuncidam, porque isso era uma marca, só que era uma marca na carne. Hoje a gente precisa de uma circuncisão no espírito, através de crer que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador.
Versículo 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Novamente a paz. Olha, esse versículo aqui, ele é muitas vezes mal interpretado por alguns estudiosos, até se a gente lê e a gente não presta muita atenção, a gente acaba às vezes interpretando mal esse versículo. Dá a impressão aqui que Paulo está falando o seguinte, agora acabou os mandamentos, agora acabou tudo que a gente tem que fazer, todas as ordens, todas as regras, a gente não tem mais que fazer isso de maneira nenhuma. O que não é bem isso que está falando aqui. O que Paulo está falando é o seguinte, acabou a lei como ordenança no seguinte, acabou essa questão da gente seguir a lei para poder se aproximar de Deus. Seguir a lei para a gente poder, entre aspas, atingir o orgulho, atingir o que Deus quer da gente. Tipo assim, eu vou me aproximar de Deus, então eu vou seguir os mandamentos. Cara, o que está falando aqui? Olha, acabou, a gente não segue mandamento, a gente não segue a Bíblia, a gente não segue o que tem que fazer para a gente poder chegar até Cristo. Não, a gente faz essas coisas porque a gente tem que fazer isso, mas o único meio da gente chegar até Cristo, ou melhor, o único meio da gente chegar até Deus é através de Cristo, através do sacrifício de Cristo. Então assim, não existe, eu tenho que seguir essa lei para poder ser salvo, não. A única maneira da gente ser salvo é sendo filho de Deus. Então, assim, não está anulando os mandamentos, não está anulando todas as ordenanças, regras que a Bíblia dá. É lógico, para o povo judeu existem mais regras do que para a gente. O judeu tem que guardar o sábado, só que assim, o sábado que eles guardam não é para salvação. O sábado que eles guardam, isso no caso é uma questão cultural deles. Então, assim, a gente não tem que guardar o sábado porque a gente não é judeu. Versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Reconciliasse ambos em um só corpo. Ou seja, pegou gentil, pegou judeu, juntou num corpo só. Que corpo? Corpo de Cristo. Lembrando que para virar corpo de Cristo, para virar a igreja, tem que ser salvo. Judeu nenhum, gentil nenhum, sem passar pelo sangue de Cristo, consegue chegar nesse corpo. Ninguém é verdadeiramente igreja sem passar por Cristo. Então, o que aconteceu? Por meio da cruz, ele acabou com a inimizade, ele acabou com a divisão que existia entre gentil e judeu, e ao mesmo tempo deu acesso até o Pai. Até o céu. Eu pedi para a Gabi fazer essa montagem, não ficou tão boa, porque foi ela que fez, mas assim, para que os irmãos possam entender, entendeu? Então, o céuzinho é onde Deus está, o paraíso, o bonequinho azul seria o gentil ou judeu, e o vermelho vice-versa. Então, existia uma parede de inimizade entre gentil e judeu, e ao mesmo tempo, os dois estavam longe de Deus, existia um abismo. E o que acontece? Através da cruz de Cristo, ela quebra esse muro de inimizade entre os dois povos, e ao mesmo tempo faz uma ponte até o paraíso. Eu sei que não está tão legal assim, mas a Gabi não manja muito desse tipo de coisa. Então, por isso que ficou dessa forma. Agora, voltando aqui, irmãos, para o versículo 17. E Paulo continua. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Ou seja, quando Cristo veio, ele não pregou só para os judeus, ele não pregou só para o povo de Israel, ele pregou para os gentios também. Cristo pregou para todo mundo. A gente vê que Cristo ele pregou para pobre, para samaritano, para rico,
para mulher. E, cara, mulher também não era bem visto nessa época. Lembra da oração que a gente viu no começo, do judeu? Senhor, obrigado porque eu não sou gentil, escravo e nem mulher. Cara, onde que, biblicamente, a gente pode falar um negócio desse? Onde que a gente pode falar assim, poxa vida, tudo bem que vamos considerar que escravo tem um aspecto de, tipo assim, obrigado por eu não ser escravo porque eu não sofro. Mas agora, obrigado por eu não ser mulher porque eu não tenho tanta importância como homem? Isso não é bíblico. Deus sempre deu a mesma importância para o homem e para a mulher. Papéis diferentes, mas a mesma importância. Nós que sempre pegamos e colocamos de lado o que a palavra diz e tentamos colocar em escalas. Isso até no aspecto racial. A gente pensa que povo tal tem mais dignidade do que o outro povo, ou o povo que fala tal língua é melhor que o povo que fala outra língua. E Cristo chega e ele rebenta tudo isso. Ele fala assim, cara, acabou. Não tem essa. Ah, você acha que você é melhor porque você é israelita? Não, não. Ah, você acha melhor você porque você estudou a palavra? Não, não. Se você, ele ou aquele lá não vir até mim, não muda nada. Não tem chance. Versículo 18. Porque por meio dele, Cristo, ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito, Espírito com E maiúsculo. Ou seja, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito habita em nós. Ele sela a gente. Então, através do Espírito que habita em nós, a gente pode ter acesso ao Pai. Versículo 19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Cara, vocês antes não tinham nada, agora vocês têm tudo. Olha que privilégio. Por isso que Efésios se concentra tanto na riqueza que é o Evangelho, na riqueza que consiste em estar em Cristo. Como que é importante, como que nada se compara com ser membro do corpo de Cristo. A gente pode pensar assim, poxa vida, mas eu continuo tendo dificuldades, eu continuo pobre, eu continuo tendo que trabalhar, eu continuo sofrendo, eu continuo tendo maus pensamentos. Mas através de Cristo, nós temos uma promessa muito maior. E assim, a gente ainda vai sofrer aqui, a gente ainda sofre aqui. Mas a gente vai passar uma eternidade na presença de Deus, sem nenhum... É até difícil a gente imaginar, né? Imagina você acordando e você não ter nenhuma preocupação, você não ter nenhum... Na verdade, a gente não pode nem considerar que a gente vai dormir. Porque até o dormir é um sinal de que é uma característica da gente hoje aqui. A gente vai ser perfeito, então a gente não vai precisar descansar, a gente não vai precisar comer. É dito na Bíblia que vai ter um grande banquete, que a gente vai comer, que a gente vai aproveitar. Então, assim, a gente vai comer, mas a gente não vai necessitar disso, sabe? É estranho demais a gente pensar nisso, nessas promessas que Deus tem para a gente. Mas é maravilhoso. E para concluir, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Vamos ler o 19 e o 20 junto, para não ter confusão. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ok, somos da família de Deus. Somos cordeiros da herança. Somos o povo mais rico do mundo. E somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ou seja, eu até pensei em procurar uma imagem, mas até eu achar alguma coisa e fazer todas as montagens. A Gabi fazer, né? Fazer todas as montagens, ia demorar muito. Mas imagina só, o que esse versículo está falando? Que nós somos cordeiros, que nós somos parte da família. Só que o que acontece? Quem que é o alicerce? Quem que é a pedra angular? Quem que é a base? Quem que sustenta tudo? É Cristo. Está lá, Cristo. Depois de Cristo, quem que vem? Os apóstolos, os profetas.
os que passaram antes da gente, no caso, os que passaram antes de Cristo vir, não existe apóstolos modernos, ok? Não existe nenhum apóstolo só foram os 12, 13 se a gente considerar Paulo, né? Mas só teve eles. Aí depois vem a gente. Então olha só que coisa extraordinária, porque se a gente pensar assim, cara, a gente não está sozinho. A gente tá, quem está sustentando a gente primeiro é Cristo, depois os apóstolos, não na questão de que os apóstolos eles nos ajudam a manter a nossa fé, mas assim, eles fazem parte do alicerce, da onde a gente está. O que esse versículo está falando? Cara, onde a gente está é muito firme, a gente pode ter segurança, não vai acontecer nada. Ah, nossa, mas e se Cristo mudar de ideia, ou se amanhã acontecer tal coisa, cara, não é assim. Cristo está com a gente ali segurando. É a base mais segura que existe. É a casa mais no alicerce mais forte que existe. Não tem nada que vai derrubar ela. Versículo 21. Nele, todo edifício, aqui no caso a igreja, né, o corpo de Cristo, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Ou seja, nós temos que crescer. Nós somos um santuário, né? Nós somos o santuário, nós somos a morada hoje de Deus, a morada do Espírito de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, com o que a gente pensa, como a gente vive. Imagina só você, poxa vida, quando eu faço alguma coisa errada, Deus não só está vendo, mas Deus está com a gente. E Deus se entristece. Versículo 22. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Estamos sendo edificados. O que está falando aqui? Sobre santificação. A gente crê em Cristo, a gente tem uma nova vida, só que não acabou por aí. Opa, beleza, acreditei, já era, legal, eu vou na igreja, de vez em quando, eu oro, de vez em quando, eu leio a Bíblia, de vez em quando. Não. Nós temos que estar nos santificando. E a santificação só vai acabar quando a gente morrer. A gente nunca vai chegar à plenitude, né? Mas é um processo, e a gente não pode estagnar nesse processo. Pensa como se fosse um prédio, uma casa que nunca vai ficar pronta, sempre tem alguma coisinha para fazer. Só que se a gente parar de construir essa casa, ela apodrece. Eu não sei quantos irmãos já viram obras pela cidade, e é engraçado porque às vezes a gente pega e vê algumas construções, e a gente fala assim, poxa vida, cara, acho que faz uns 10 anos que isso aí tá no alicerce, ou está na parede, ou não rebocou, ou não cobriu, e você fala, cara, o que aconteceu? E com a gente é a mesma coisa, se a gente não santificar, se a gente não buscar, se a gente não tentar, não crescer em Cristo. Então, irmãos, relembrando, antes de Cristo, todos nós estávamos em guerra, sem exceção. Mas agora Cristo vem, né? E a gente tem paz em todos os aspectos. E assim, eu quero deixar uma coisa bem clara. Essa paz que a gente tem, não é plena. Ela só vai ser plena quando a gente estiver na eternidade com o corpo glorificado. Hoje nós temos não temos mais inimizade, ou melhor, temos a possibilidade de não estar sempre em inimizade um com o outro. Depende da gente. Poxa, eu não gosto de tal pessoa, eu não gosto de tal time, eu não gosto de... Cara, isso para um cristão não combina, velho. Não combina você chegar e falar assim, poxa, Daniel é careca, velho. Mano, como assim? Sabe? Cristo está falando, mesmo que ele seja careca. Mas acabou a inimizade uns com os outros. Não importa quem seja. Acabou a inimizade da gente, ou melhor, da gente com a gente, no sentido de que assim, a gente ainda batalha com nós, com nós mesmos, com a carne. A gente ainda batalha, poxa vida, aí eu sei que eu não devo fazer isso, mas eu quero. Eu sei que eu não devo, mas eu quero.
Mas Cristo ele trouxe de uma forma a paz que do tipo assim, que a gente consegue batalhar contra isso. Antes a gente não tinha escolha. Antes a gente batalhava e não ganhava. Hoje Cristo ele traz a possibilidade da gente vencer. A gente falha mesmo assim. Só que assim, é por culpa nossa. Porque Cristo dá as armas para a gente poder lutar. E eu gosto bastante dessa imagem, dessa cruz, onde a gente pode ver Cristo nos puxando, né? Onde Deus está dando a mão para Cristo e Cristo está vindo até a gente para puxar a gente. Ou seja, hoje a gente não vive mais inimizade com Deus. Por quê? Porque através de Cristo quebrou essa barreira, quebrou esse abismo, quebrou esse poço que tinha entre a gente. E eu queria ver só 3 versículos com os irmãos que falam exatamente sobre isso, sobre a paz que a gente tem. E assim, a gente viu nos outros sermões que sobre a salvação que a gente tem, né? Sobre as riquezas que a gente tem, e agora a gente está vendo sobre a paz. O quão maravilhoso Cristo é, porque Ele traz tudo de bom para a gente. Traz a salvação, traz riqueza, traz promessa, traz paz. E cara, como é bom ter paz. Como é bom a gente deitar tranquilo e dormir tranquilo. Então eu quero que os irmãos abram em Romanos 5:1. São versículos bem rápidos, só para que a gente veja mais esses aspectos da paz que Cristo trouxe para a gente. Romanos 5:1 diz assim: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, através de Cristo, nós temos paz com o nosso Senhor, através do que Cristo fez para a gente. Essa cruzinha aí, através do que Cristo fez, hoje a gente tem paz com Deus. Filipenses 4:7. Aqui é Paulo falando, né, desejando a paz que Deus deu para ele, para os irmãos. Versículo 7, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso aqui é a paz que Deus dá em relação com nós mesmos, né? Olha, Ele vai guardar vocês com a paz. Ele vai dar a paz. Você não está mais em guerra consigo mesmo. Você não está mais em guerra o tempo todo. Tem a paz através dele. E para finalizar, um dos versículos mais bonitos da Bíblia, João 14:27. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Caramba, eu tô... João 14:27. Diz assim: isso aqui é Cristo falando. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Olha só que promessa. Poxa, Jesus aqui ele está falando um pouco sobre para os apóstolos do que vai acontecer. Que logo ele vai ser crucificado, ele vai morrer, vai deixar eles, mas ele está falando, olha, eu vou embora, mas eu vou deixar a paz com vocês, a minha paz. Eu não a dou como o mundo dá, de forma incompleta. Porque a paz do mundo, ela é instável, ela é incompleta, ela é frágil, não a de Cristo. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. E, irmãos, isso daqui é um mandamento. Tem muitas coisas, a gente fez até semestre passado uma série com os pecados, não eram pecados intocáveis, eram pecados aceitáveis, que são pecados que a gente não considera pecado. E eu acho que faltou esse aqui lá, o medo. Porque a gente considera muitas vezes o medo como não sendo pecado. A gente muitas vezes justifica o medo. Mas, poxa, Jesus fala, olha,
Não se perturbe o vosso coração e nem tenha medo. Ah, nossa, mas então quer dizer que eu nunca vou, eu não, sabe, eu não posso me preocupar, não posso. Cara, se a gente crê em Cristo, se a gente colocar o nosso coração na palavra, se a gente for como o apóstolo Paulo foi, que passou por tanta adversidade, naufrágio, apedrejamento, chicotada, e ele não, isso não quer dizer que ele não se preocupava, mas ele tinha onde estava a confiança dele? Estava em Cristo. Ele estava crendo. Ele tinha noção dessa palavra. E muitas vezes a gente tem que batalhar o nosso emocional com o nosso racional. Poxa vida, eu estou com medo. Muita gente tem medo de andar de avião, né? Tem medo, o negócio puxa, repuxa, faz barulho, cola a gente no assento na hora que o bicho levanta. E assim, a gente tem que, mesmo que a gente tenha medo disso, a gente tem que pegar e tem que falar assim, poxa vida, eu não tenho por que ter medo. A gente tem que trabalhar o nosso racional, batalhar o nosso emocional com o nosso racional. Se a gente está com algum problema, se a gente está sentindo de uma maneira ruim, a gente tem que trabalhar, poxa vida, mas Cristo me ama, mas Cristo quer o bem, quer o melhor para mim. Cristo tem tudo reservado de bênção para mim. A gente trabalha o nosso emocional com o nosso racional. Então, irmãos, para que a gente tenha essa noção de paz, para que a gente saiba que nós temos a verdadeira paz, a única verdadeira paz, através de Cristo. E eu queria orar com os irmãos mais uma vez, antes da gente encerrar. Mas lembrem-se, irmãos, a paz verdadeira só vem em Cristo. E a gente busca em todo lugar paz, segurança, prazeres. Só que assim, o prazer verdadeiro, a paz verdadeira, as coisas boas e eternas, a gente só vai encontrar em Cristo Jesus. Senhor, obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá ela, nos dá tantas versões, tão facilmente atingida por a gente, tantas bênçãos, Pai, tantas promessas. Obrigado pela tua palavra, Pai. Nos ajude, Pai, a darmos mais valor a ela, a nos dedicarmos mais a Ti, a buscarmos mais a Ti, Pai, a trabalharmos, Pai, o que o Senhor nos ensina no nosso coração, que tende sempre para o lado ruim, para que a gente possa ter a Sua palavra na nossa mente, a Sua palavra estudada, para que a gente possa, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de problemas, angústia, tristeza, que a gente possa lembrar das suas promessas, do que o Senhor ensina a gente, do que o Senhor mostra para a gente. Obrigado pela paz que o Senhor nos deu, Pai. E nos guarde, Pai, para que a gente possa viver nessa paz e não ficar buscando ela no mundo ou em outras coisas, Pai. A paz verdadeira só há em Ti, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.